Pessoal, uma boa tarde. É a primeira vez que eu estou vindo aqui na frente falar. Eu sou o André Luiz. Eu cheguei aqui na Casa Plataforma de Oração há cerca de um ano atrás. Um pouco depois, alguns meses depois que eu comecei a assistir os vídeos, no YouTube. E esses vídeos chegaram para mim, assim, como a maior parte de vocês, assim, de uma forma bem automática. Eu não estava procurando. Eu estava procurando um caminho de retorno para me reconectar, porque, assim, eu acho que no fundo, eu sempre procurei, de alguma forma, não sei se da forma certa ou da forma errada, mas eu sempre procurei um caminho para me espiritualizar. Eu tenho origem, meus pais eram católicos não praticantes. Quando criança, tinha que, com eles, às vezes, algumas vezes frequentar a Igreja Católica, da qual me traz boas recordações. Porém, quando chegou uma certa idade, assim, já passando da adolescência, entrando na fase adulta, eu lendo um livro espírita, uma obra espírita, até por uma necessidade momentânea, um romance espírita chamado Senzala, eu me converti ao espiritismo. Eu falei, eu já tinha feito todos assim, os sacramentos da Igreja Católica, menos o casamento, não cheguei a casar na Igreja Católica na época, nem agora ainda, sou casado, mas não na igreja. E aí, quando li aquele romance, eu me identifiquei muito. E eu falei, não, a partir de agora eu sou espírita. Aí no dia seguinte eu comprei o livro dos Espíritos e devorei o livro em 2 dias, assim, 2, 3 dias. E depois algumas outras obras mediúnicas aí, importantes, como há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, aí foi uma atrás do outro. Só que quando criança, ainda bem na infância, eu tive um contato com um vizinho. Isso foi na década de 70, tá, pessoal? Esse vizinho é uma pessoa muito, muito amiga, muito legal mesmo, muito fraterna, já bem idoso, assim, já estava numa idade bem idosa. E ele era espírita. Ele frequentava uma casa espírita aqui no Rio de Janeiro. E ele falava muito, ele tentava trazer a figura de Kardec, ele tentou trazer os livros do Pentateuco, chegou a tentar até emprestar para meus pais. E eles não eram muito ligados à religião, eram pessoas muito boas e tal, já desencarnaram, mas eles nunca se interessaram. Mas esse vizinho fazia aquela questão de tentar explicar e trazer e falar sobre a imortalidade da alma, do espírito, Então, naquela época, passava na TV a primeira versão da novela A Viagem, na antiga TV Tupi. Então, aquele assunto estava muito assim, em voga na sociedade, As outras emissoras também traziam muito isso, havia alguns diretores na televisão, era uma outra televisão, que trazia muito essas questões espirituais. Só que quando se falou em reencarnação, eu tinha ali meus 5, 6 anos, eu achei aquilo muito tranquilo para mim, muito fácil de entender. Eu conseguia conversar com ele tinha, seus 60 anos, eu tinha meus 5, 6 anos, eu conversava assim naturalmente com ele. Me sentia muito à vontade, mas depois a gente se afastou por mudança. Eu fui para a Igreja Católica por opção, fiz lá os sacramentos, cheguei naquela idade, li o livro, me converti à doutrina espírita, mas já tendo uma noção básica daquilo ali. E depois, por força de buscar um objetivo na vida, fazer alguma coisa, um emprego, trabalho e tal, a vida acabou me desviando um pouco e eu não consegui mergulhar da forma que eu gostaria de me dedicar à doutrina espírita, que eu considero uma filosofia também. Alguns colocam como religião, e eu considero como sendo realmente uma filosofia. Aí, por força do trabalho, eu não pude me dedicar. Eu sabia que eu tinha que me dedicar, eu precisava me dedicar, mas o meu trabalho, a forma de vida do meu trabalho não permitiu. Mas foi uma escolha também minha, Não vou dizer que foi o trabalho que me impediu. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Eu escolhi o caminho de deixar isso de lado. Falei, não, eu não tenho, não vou mexer nisso. E deixei isso de lado mesmo. E no meu trabalho, sou militar, aposentado agora. No meu trabalho, eu fiz assim, muitas coisas boas.
Na verdade, acho que eu sempre procurei fazer o bem dentro do meu trabalho. Mas eu não sou perfeito. Eu sou muito imperfeito. Sei que tem os meus erros, as minhas falhas. E tentando fazer o melhor, eu acho que muitas das vezes eu errei. Trabalhando. Mas aí passou. Mas a vida, ela apronta algumas coisas pra gente que na hora, às vezes, a gente não consegue entender. E cada um de nós aqui, em algum momento da vida, ou bem jovem, ou no meio da idade, ou no final da idade, vai ter algum momento de dor, de sofrimento. Às vezes a dor não é nem só com a gente, às vezes é com o nosso parente, com o pai, com a mãe, com o filho, com alguém, com o irmão, com um amigo. E cada um tem aquele momento da dor. E aí a dor chegou para mim, no momento. E nesse momento foi bem difícil. Parece que assim, toda a dor que eu não havia passado na minha vida, ela veio toda numa vez só. Foi tipo uma pancada. Bem forte. E eu tive que segurar. Como cada um de nós aqui, né? E me responsabilizar pelas coisas, porque parte daquela dor ali era parte das minhas escolhas. Entendeu? Então, foi assim que aconteceu. E quando aconteceu essa dor, eu procurei buscar uma força dentro de mim. E eu consegui. Eu consegui. Não foi uma coisa fácil não, tá? Muito fácil não, mas eu consegui. Consegui no decorrer do tempo, mas eu consegui porque eu tive ajuda, eu consegui porque eu tive proteção. Naquele momento, devido à dor, eu me espiritualizei. Eu não tinha outra escolha. Ou eu me espiritualizava, ou acabava a vida para mim, por completo. Não que a minha dor fosse a pior de todas, mas era a minha dor. Eu não posso e não podia, de forma nenhuma, transferir essa dor para ninguém. Ela era minha. Como eu também não posso, nenhum de nós aqui pode carregar a dor do outro. A gente pode estar do lado, amparar, acolher, ajudar, mas a gente não consegue carregar a dor do outro. Cada um tem que carregar a sua dor. E carregar essa dor, para mim, não significa se vitimizar. Às vezes, a dor pode vir para a gente por uma não escolha nossa naquele momento ali, ela não é consequência do nosso livre-arbítrio, de uma atitude errada, de uma coisa errada, mas é a dor que vem para a gente. E a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que encarar de frente isso. Benditas são as pessoas que conseguem enxergar dessa forma, né? Felizmente temos irmãos que não pensam assim, desistem da vida, tomam atitudes aí bem infelizes, que vai trazer mais consequências ainda para eles. Graças a Deus eu não fiz isso. Mas aí eu me espiritualizei e vi que não tinha caminho, eu tinha que encarar aquela dor. E encarando, eu voltei a crescer. Eu tirei, vamos chamar assim, né, os demônios que estavam ao meu redor, eu tentei tirar o máximo e tentei voltar à minha essência. E eu busquei, né? Aí eu fui de novo. Eu falei, bom, eu vou para onde eu sei que eu consigo me encontrar. O caminho que eu conhecia era o caminho da doutrina espírita, os livros, as obras, uma rádio aqui no Rio de Janeiro, foi muito importante para mim, chamado Rádio Rio de Janeiro mesmo, uma rádio AM, que está até na internet. E ali eu ficava o tempo todo conectado, era o que tinha naquela época. Eu estou falando ali do começo dos anos de 2000. E então logo eu pude, mais à frente, eu voltei para buscar uma casa espírita para frequentar, para poder assistir palestras e tentar me espiritualizar. E foi lá que realmente eu consegui encontrar essas respostas. Foi aquela primeira casa espírita lá quando eu era criança, que aquele vizinho levou, a mesma, uma grande casa espírita aqui no Rio de Janeiro, onde o estudo é muito levado a sério, é como se fosse uma universidade espírita, onde muita coisa eu aprendi e sou muito grato a essa casa. Então nessa casa eu fiquei estudando durante muito tempo, cerca de uns 7 anos, e nesse inteirinho de estudo eu também já comecei a trabalhar.
fui autorizado, convidado para trabalhar, e eu, entre estudo e trabalho, eu permaneci lá por 15 anos, pelo menos. E o tempo passa assim muito rápido. Depois eu tive que, por força de um outro trabalho, pedir afastamento da casa. Só por isso, não dava o horário, o tempo, o trabalho não dava para conciliar. Eu me afastei e saí, assim, tem 5 anos, né, que eu me afastei da casa e trago boas recordações, fiz bons amigos lá. E eu estava, num momento agora recente, cerca de, vamos botar 1 ano atrás, né, um pouco antes de 1 ano atrás, uns 2 anos atrás, aí, naquela época da pandemia, eu já sentia a necessidade de voltar, me reconectar, porque eu já tinha me afastado do trabalho, um trabalho até que também me trouxe mais dor, decepção. Eu já estava aposentado, fui trabalhar com política. E com política eu mergulhei de cabeça na política. O Brasil vive ainda um momento de divisão, né, de consciências. Existem 2 lados, né? E eu escolhi um lado e eu mergulhei de cabeça naquele lado ali. Me entrei numa guerra com o outro lado, acreditando que o meu lado era o lado do bem e o outro lado era o lado das trevas. E eu desconectado totalmente da espiritualidade. E aí, quando chegou o momento da lucidez, que eu me desvinculei, eu consegui ver que nenhum nem outro eram os lados da luz. Os 2 eram os lados que estavam nas trevas. Entendeu? E eu não estou fazendo política nenhuma aqui. Se alguém, por favor, assistindo aqui, né? Por favor, não estou tomando partido de ninguém. Eu só quis dizer que tudo que eu vivi, tudo que eu lutei, não valeu de nada. Só ganhei experiência para aprender o que não fazer. E quando eu já estava me desconectando, quer dizer, porque eu estava ainda muito cego, até em função dessa decepção da política, porque eu acreditava que a gente merecia um destino melhor aqui nesse país, né? Que é um país tão sofrido. E eu sei que a espiritualidade é muito carinhosa conosco aqui nesse país, nos protege, nos ampara muito. Então, quando eu já estava assim bem desiludido, totalmente com a questão da política, eu precisei de um tempo para me descontaminar. Aí eu comecei a entender que eu tinha que voltar a me espiritualizar, largar toda aquela bobagem, botar aquilo tudo de lado. E eu comecei a falar, eu tenho que voltar para a casa espírita, eu tenho que voltar para a casa espírita. Algumas pessoas de lá eu tive contato e eu vi também que o momento também não era favorável para a minha volta, porque eu também já não era mais o mesmo, em função de tudo aquilo que eu vivenciei. Eu acabaria entrando na casa espírita levando um pouco de política para dentro dela. Isso poderia ser ruim, porque eu teria que respeitar a opinião daqueles irmãos, eu ia encontrar irmãos dentro daquela casa espírita que estavam manifestando seus posicionamentos, e isso não era bom. Então eu me mantive afastado, e quando eu me descontaminei, começaram a aparecer os vídeos da plataforma. Não aqui direto aqui no canal, né? Era até para um outro canal que replica, autorizado aí, replica e tal, e depois eu comecei a assistir. E aqui assistindo esses vídeos eu consegui entender que as respostas que eu sempre procurei, que eu sempre busquei, estavam dentro de mim. E que aquilo que eu achava que com 15 anos de prática de convívio dentro de uma casa espírita, maravilhosa por sinal, já tinha me feito assim, melhorar muito como pessoa, que já eram o suficiente, aí eu consegui entender que aquilo não era nem o começo. Tinha muita coisa, aquelas coisinhas pequenas que eu achava que eram banais do dia a dia, aquelas coisas que não me trariam prejuízo nenhum espiritual, elas traziam sim prejuízos espirituais para mim, porque eram questões morais. Uma das coisas que pegou muito para mim é essa questão do julgamento. Isso está lá, foi ensinado há 2000 anos atrás e ninguém dá atenção a isso. Ninguém dá atenção a isso. As pessoas conhecem o Evangelho, conhecem a Bíblia, conhecem tudo. Está lá escrito lá, não julgueis para não ser julgados, e a gente continua julgando. E esse julgamento começa aqui dentro. Não é só a gente proferir, a gente, sabe? Então, eu comecei a entender tudo isso, comecei a praticar. E aí eu comecei realmente a entender a pureza, a essência da reforma íntima. O que é a reforma íntima? Que ela nunca
nunca, nunca, nunca vai terminar. Todos os dias a gente tem uma oportunidade de poder praticar essa reforma íntima. Todos os dias a gente vai ver que ainda tem alguma coisinha aqui dentro que precisa ser melhorada, que precisa ser reformada. Então, eu consegui entender isso. E vindo para cá, quando eu consegui chegar aqui, eu não tenho palavras. Eu sentava aqui junto com vocês, eu não tenho palavras para explicar o que eu senti aqui dentro. E não foi um encontro, foi um reencontro. Foi um reencontro. Então, assim, e depois, até com a melhor das intenções, com a mais pura das intenções, já acostumado a trabalhar em outra casa espírita, me coloquei à disposição para o trabalho. Com uma humildade possível, eu falei, gente, eu queria trabalhar, não como médium, que eu acho que nem sou um médium ostensivo, eu nunca tive mediunidade ostensiva, eu nunca vi, eu nunca ouvi, eu nunca psicografei, eu nunca incorporei. Mas eu sei que uma das faculdades mediúnicas eu tenho intuição muito forte, muito forte. Eu não consigo ouvir a voz dos espíritos, mas eu consigo perceber que eu recebo ideias, tanto boas quanto ruins. Mas eu recebo ideias que muitas das vezes eu digo, isso não é meu. Só que às vezes não dá para perceber naquele instante, entendeu? Naquela fração de segundo, que aquilo não é meu. Mas depois, alguns segundos depois, alguns minutos, eu falo, caramba, essa ideia está muito sofisticada, ou para o bem ou para o mal, isso não é meu. Eu não tenho capacidade intelectual para poder decidir isso tão rápido, e agir tão rápido, e tomar um posicionamento tão rápido. Às vezes eu até falo muito rápido, porque as ideias vêm muito rápido também. Eu tenho que botar isso para fora, que senão bola. E aí, eu tive esse convite para poder trabalhar aqui na plataforma. Mas eu sei que esse convite não foi por mérito, foi por misericórdia de Deus. E é sobre a misericórdia divina que eu queria fazer esse pedacinho dessa fala aqui. Eu queria trazer para vocês um pouquinho dessa experiência, porque algumas pessoas me veem e estão me perguntando, eu falei com algumas, e eu queria aproveitar a oportunidade aqui para dizer sobre misericórdia divina. Na verdade, eu estou tentando preparar uma palestra aqui para falar para vocês sobre arrependimento, expiação e reparação. Questões que estão no Livro dos Espíritos, da 997 a 1002, 990 até a 1002, das perguntas e respostas. Mas aí vai ficar um pouco longo, eu estou com alguns problemas aí de tempo, ia ficar muito longo, eu preferi falar só essa parte. Outro dia, se der, eu tento preparar, porque quando a gente prepara um estudo, o legal disso é que a gente não está preparando o estudo a gente está preparando para a gente. A gente está usando esse estudo para a gente, porque a gente fica lendo, relendo, assistindo uma palestra de um outro companheiro, de uma outra pessoa lá de trás, porque o YouTube está recheado, né? Então a gente consegue lá assistir sim do colega. Se alguma coisa falar aqui que pode ter sido falada lá. Então é muito legal, porque a gente vai, sabe, se abastecendo disso, isso é muito bom. Convido a todos aí, quando possível, puderem estudar para poder tentar levar esse conhecimento que vocês adquiriram, nem que seja para uma pessoa, nem que seja para falar para aquela pessoa. Façam. Vocês vão estar estudando para vocês. Então eu queria dizer o seguinte, em relação à misericórdia divina, que eu trouxe um texto aqui para ler de um livro, uma psicografia de Chico, e eu precisava ler, e esse livro aqui, esse trecho aqui, ele fala da misericórdia divina. Por um fato que aconteceu comigo, agora, recente. Foi no dia do aniversário do Pedro. A gente estava se organizando para ir para a casa do Pedro para o aniversário dele. Eu estava em casa, resolvi fazer uma coisa que assim, ninguém mandou fazer, eu quis fazer. Eu tenho em casa um porão e eu tenho lá embaixo, eu fiz uma marcenaria, né? Estou aposentado, então eu fico lá de vez em quando lá fazendo os móveis lá de casa, né? Cortando MDF e fazendo os móveis para mim, é hobby, tá? Eu não trabalho com isso não. Mas eu estava lá fazendo. Aí um determinado dia eu resolvi fazer um portãozinho de madeira. Não era MDF nem nada. Eu resolvi fazer o portãozinho de madeira. E aí
eu estava sozinho lá e tal, e eu tenho prática com aquilo ali, já há uns 7, 8 anos eu estava ali fazendo, manuseio aquilo, mas eu sei que aquilo é perigoso, é uma serra grande, né, e tal. E aí eu resolvi usar lá a serra para fazer o aparo das madeiras, e já tendo praticamente terminado, eu desliguei a serra, eu não sei por que cargas d'água eu esbarrei com a minha mão na serra. E ali eu tive uma batida bem forte aqui na minha unha, no meu dedo, e esfacelou a ponta do meu dedo. E assim, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo comigo, eu nem sei explicar ainda como aquilo aconteceu, porque eu sou hiper cauteloso, eu uso ferramenta ali para me proteger. Foi um descuido ali, foi uma falta de atenção, foi uma coisa rápida, aconteceu. E naquela situação ali, né, rápida, eu consegui assim acionar minha esposa para me levar, ela dirige, a Valentina, também é daqui, da casa. Ela me socorreu rápido, fomos para o hospital, fomos rapidamente bem atendido. Tive toda a atenção possível. E no hospital também, resolvi, o médico, por fim, né, depois de fazer todos os exames, falou: eu vou ter que amputar um pedaço do teu dedo. Aí dói, né? Dói mais o médico falando isso pra gente do que a dor ali da perda. Porque mal ou bem é um pedacinho do nosso corpo, mas está com a gente ali, né? Ninguém é voluntário em falar assim: tira um pedacinho do teu corpo aí, dá um pedacinho do dedo aí e tal. Doeu. Mas eu acho que a dor maior está aqui dentro e tal, e a gente tem que controlar. E eu tive, já naquele dia no hospital, um pensamento, uma consciência que veio. Aí eu não sei se isso seria intuição, que dizia o seguinte, falou assim: não reclama, que ficou barato para você. Ficou barato. Seria bem pior. O combinado é que seria bem pior. Só para pontuar vocês, quando eu estava fazendo o trabalho, a serra estava uma altura de 2 centímetros ali e meio, por aí. Mas no começo, quando eu estava trabalhando, ela estava com uns 7, 8 centímetros. Ela estava bem mais alta. Mas veio um pensamento para mim: vem cá, abaixa essa serra aí, cara. Por que tu vai ficar com essa serra nessa altura? Abaixa um pouquinho. E eu fui lá, graças a Deus, ouvi e abaixei ela. Então, se eu não tivesse recebido aquela intuição, e se eu não tivesse acatado, talvez não teria sido só esse dedo aqui, poderia ter sido mais alguns ou até a mão. A serra estava desligada, eu já tinha desligado ela, mas ela estava em movimento. Eu fui pegar um pedaço de madeira e minha mão bateu lá. Então eu não estava serrando e minha mão entrou lá. Eu estava com ela desligando, parando. E aconteceu assim. Então veio esse pensamento: olha, fica tranquilo. E aí aquilo ficou cutucando a minha cabeça assim muito, sabe, direto, durante aquele dia, durante os dias vindouros. E quem teve contato comigo perguntou: e aí, o que houve? O pessoal aqui da casa, aqui, os médicos. Falei: não, tá tudo bem, tá tudo legal. Estou em paz aqui, estou super bem tratado, bem medicado. Mas o melhor é que eu sei que Deus foi misericordioso. Eu comecei a dizer isso para todo mundo e eu tenho certeza disso. E aí, eu não tive nenhuma revelação a respeito disso, do plano espiritual ainda, não sei se terei esse mérito. Mas também não estou pedindo isso não. Se tiver que vir, que venha. Mas também pode exortar, pode falar o porquê disso. Tipo, isso aí é por causa daquilo lá que tu fez lá atrás. Então, eu queria dizer para vocês, antes de ler aqui o trecho do livro, que quando alguns de vocês, nós, né, digamos assim, passarmos por algum momento difícil, que não vai ser só a perda de um dedo, pode ser a perda de um ente querido, uma doença incurável, que vocês não se revoltem, por favor. Essa é a mensagem principal que eu queria dizer: não se revoltem. Por mais que vocês não consigam entender a razão daquilo, aguardem o dia e a hora, para que vocês possam obter o porquê disso aí vai chegar. Nada que acontece em nossas vidas é injusto. Deus sempre é justiça. Deus sempre é justo em tudo, em todo o planejamento dele.
O que pode acontecer é que nós não nos lembremos das nossas faltas, que a gente está no esquecimento, dos nossos compromissos, porque muitos de nós assinamos, né, como é falado aqui comumente, um contratinho para reencarnar aqui. E algumas coisas de dentro da nossa encarnação já estão programadas. Então acho que não cabe uma revolta, não cabe uma insatisfação. A perda de um pedaço do dedo foi uma coisa bem pequena. Tem gente passando por sofrimento muito maior, gente. Tem gente na rua, passando fome. Ontem mesmo nós fomos fazer a distribuição das quentinhas aqui da casa. Um trabalho assim muito emocionante. Vemos crianças lindas, educadas. Aqui perto, aqui no bairro mesmo, no Meia. Pessoas aqui da plateia também participaram conosco, viram. É difícil. E trabalhar aqui, participar desse trabalho aqui nessa casa, foi uma coisa que também me emocionou. Porque quando eu recebi o convite, eu não me achei merecedor disso. Eu me coloquei à disposição para ajudar no trabalho, mas não para receber o convite que eu recebi. Porque eu não lembro o que eu fiz nas outras encarnações. Mas eu lembro que eu já fiz nessa. Essa mão aqui, ela foi usada já indevidamente. Com essa mão. Então, se for só isso, obrigado, Deus. Ficou barato para mim, ficou pequeno. Entendeu? Então eu vou ler aqui o trecho do livro, só para a gente poder finalizar e não ficar muito longo. O livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Isso aqui é só um trecho, né, dele. O nome do livro é A Vida Escreve, de Hilário Silva. Foi psicografado em 1963. Conta uma historinha aqui, vou contar aqui rapidinho para vocês. Saturnino Pereira era francamente um dos melhores homens, amoroso, mordomo familiar, companheiro dos humildes. A caridade em pessoa, onde houvesse dor e a consolar, aí estava de plantão. Não só isso, no trabalho era amigo fiel. Peraí. Desculpa que pulou aqui a página aqui. Era amigo fiel e honorário e do otimismo. Nas maiores dificuldades, era um sorriso generoso, parecendo um raio de sol dissipando as sombras. Por isso mesmo, quando foi visto de mão a sangrar, junto à máquina de que era condutor, todas as atenções se voltaram para ele entre o pasmo e a amargura. Parece que ele trabalhava numa fábrica de tecidos. Existiam muitas fábricas de tecidos aqui, né, pelo país, no início do século XX. Saturnino ferido, logo Saturnino, o amigo de todos, suas colegas de fábrica rasgaram peças de roupas a fim de estancar o sangue e a correr em bica. O chefe da tecelagem, solícito, conduziu-o ao automóvel, internando de pronto em magnífico hospital. Operação feliz, o cirurgião informou sorrindo. Felizmente, nosso amigo perderá somente um polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em tempo breve. Longe desse quadro, porém, o caso merecia apontamentos diversos. Por que um desastre desses com um homem tão bom? Murmurava uma companheira. Tendo visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões projetados ao solo, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem de ser a vítima, comentava um amigo. Devemos ajudar Saturnino. Cotizemo-nos todos para ajudá-lo. Mas também não faltou quem dissesse: que adianta a religião? Tão bem observada, Saturnino é espírita e convicto e leva a sério o seu ideal. Vive para os outros. Na caridade é um herói anônimo. Por que um infausto acontecimento? Expressava-se um colega materialista.
E à tarde, quando o acidentado apareceu muito pálido, com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam-no por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade de quem fora objeto. Sorriu, resignado, proferiu palavras de agradecimento a Deus, contudo, estava triste. À noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual no templo espírita que frequentava, sessão íntima. Apenas 10 pessoas habituadas ao trato com sofredores. Consagrado ao serviço da prece, o operário em sua cadeira humilde esperava o encerramento. Quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, após traçar diretrizes, dirigiu-se a ele bondoso. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento. Entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente. Programou a excursão presente no trabalho de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro, e certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você com as próprias mãos obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Aquelas moedas de cana, né? Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana, enrusbecido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, e continuou. E você implorou a existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por um débil legítimo, alijara você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor o seu empenho e justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas de conforto e apaziguamento de alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto amorável sorriso, compareceu pontual ao serviço. É porque o fiscal do relógio lhe estranha esse procedimento, quando o médico, licenciado por 30 dias, respondeu simplesmente: o senhor está enganado, não estou doente, fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando à fábrica, adentro, falou alto como se todos devessem ouvi-lo. Graças a Deus. Então, pessoal, assim, eu queria deixar para vocês é que não é o fato da gente estar buscando se espiritualizar, a gente está buscando tentar errar menos aqui nessa caminhada, fazer a nossa reforma íntima, que nós seremos aliviados, poupados dos resgates, da expiação, dos erros que a gente cometeu no passado. Esses ajustes, eles precisam acontecer na vida da gente. E eles vêm, muitas das vezes, trazendo dor, sofrimento. Mas a forma como a gente vai reagir a esse sofrimento é que vai ser determinante. Um pedaço do dedo não foi suficiente para me tirar de combate. Eu não perdi o movimento da mão, eu consigo trabalhar ainda com ela. Em breve eu vou estar totalmente restabelecido e trabalhando. Mas sempre olhando para aqui, e toda vez que eu olhar para cá eu vou falar assim: misericórdia de Deus. Isso aqui serve para me conectar mais com o Pai. Então, que todos nós possamos avaliar isso, sempre pensar nisso, em cada coisa ruim que acontece na nossa vida.
como a gente aprende aqui, Deus usa o mal para fazer o bem. Que a gente consiga entender isso na nossa vida, colocar isso em prática e ajudando os nossos irmãos, que também passam por dores, sempre que a gente puder. Carregar a cruz do nosso irmão a gente não pode. A gente pode, muitas das vezes, aliviar um pouquinho o peso dessa cruz. A cruz é de cada um, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí. Boa tarde.